Para compreenderem as Escrituras, vamos agora estar estudando o Evangelho de João, capítulo 4. Vamos então estar lendo a partir do versículo de número 13, que nos diz assim: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando da ação do Espírito Santo em nossa vida. O dom de Deus do céu é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. A água viva é o próprio Espírito Santo fluindo, agindo, se movendo dentro de nós. Ele nos sacia a sede de Deus, nos sacia toda a revelação, todo o conhecimento de Deus. Nos dá vida, nos dá direção, nos dá discernimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, e nos dá poder para executar essa palavra, para viver de acordo com essa palavra. Nós temos não só o querer obedecer, mas temos efetivamente o fazer, o poder para fazer, poder para viver. Então Jesus está trazendo uma tipologia do Espírito Santo com a água. E essa ação do Espírito Santo como água também se relaciona com essa palavra que a profecia de Ezequiel diz que essa palavra seria escrita no nosso coração. Não mais como uma tábua de pedra, mas agora é uma tábua de carne. O Espírito Santo vai ler, vai traduzir, vai nos ensinar todas as coisas, vai nos explicar. Então, ele está dizendo que nós vamos aprender, conhecer, saber, desejar obedecer, saber o que fazer para obedecer, qual é a vontade de Deus para eu obedecer. O Espírito Santo revela. Eu quero praticar, o Espírito Santo dá poder para praticar, para viver de acordo com a palavra de Deus, para viver de uma forma que agrada a Deus, viver pela fé, ouvir a palavra, obedecer, avançar, fluir como a água. Então, Jesus está dizendo que aquela mulher é como um judeu, é como um aluno da escola dominical de hoje, que vai todo domingo, semanalmente, alguns vão no estudo bíblico durante a semana e vão buscar uma água que não satisfaz, não sacia a sede. Vai continuar sempre indo. Quem beber desta água tornará a ter sede. Vai esquecer. Vai ter um professor humano que não vai saber explicar corretamente. Ele não vai compreender o sentido, nem quem ensina, nem quem é ensinado. É como um cego guiando outro cego. Ele não guarda na memória, ele depois já não sabe mais o que foi falado, ele não consegue aplicar na sua vida cotidiana, ele não entende que momento, que tal palavra, tal versículo, qual instrução da Torá, da lei, dos profetas, dos evangelhos, das cartas de Paulo, do Apocalipse, ele não sabe em que hora entra, em que hora ele deveria usar. Então ele torna a ter sede. Ele praticamente não guardou nada, ele não sabe nada, ele volta da mesma maneira, vazio, com sede, cansado, e sai de lá da mesma maneira que entrou. Não sabe pôr em prática, não muda, o país dele não muda, a cidade dele não muda, a família dele não muda, ele mesmo não muda. Porque aquela palavra falada por homens, mal explicada, mal compreendida, mal interpretada, ele também não entende o que está sendo falado. Mas agora, Jesus está falando de um relacionamento diferenciado. Agora, você vai receber dentro de você o Espírito Santo, que vai te dar capacidade de entender a vontade de Deus. Essa é a palavra. Esse é o sentido. Você entende, você compreende assim que você tem que viver, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que ser feliz, você tem que ter paz, o reino de Deus é justiça, você tem que andar em verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E o mesmo que você tem para você, que você deseja para você, você tem que conquistar para o seu irmão, para a sua casa,
para a sua parentela, para o seu vizinho, para o seu próximo. Você precisa amar o seu próximo e você tem força para isso, para desejar e fazer alguma coisa para que o seu próximo seja tão feliz quanto você. Seja livre, conquiste os seus sonhos. Você tem Deus dentro de você, porque Deus é amor e aquele que ama é nascido de Deus. Então a palavra de Deus começa a ter vida. Essa é a água viva. Quem está dando vida? A palavra de Deus. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então dá vida no momento que o Espírito Santo vem habitar em você. Porque é Ele que vai te ensinar todas as coisas. É Ele que vai dar o verdadeiro discernimento de Deus. É Ele que vai testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus, que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz, sobre a fé, a esperança, o amor, as coisas realmente espirituais, coisas do Espírito Santo, que Ele ministra, testifica com o nosso Espírito. Então dá os dons espirituais, dom da ciência, dom da sabedoria, discernimento de espíritos, inteligência, milagres começam a acontecer, sinais, você começa a conversar com Deus, a orar, a entender o sentido da oração, a ter fé, a oração começa a operar, a ser uma oração de poder, a oração da fé, salvará o enfermo, se ele tiver cometido algum pecado, seria perdoado. Virá então a palavra de Deus agindo, atuando, como água viva, fluindo do seu interior, do seu ventre, rios de água viva. O poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, vem do seu ventre, do seu interior e sai pela sua boca, em primeiro lugar, com palavras de sabedoria, palavras do Espírito Santo. Por isso Jesus mesmo disse aos seus apóstolos, quando vocês comparecerem perante os tribunais, não tenham cuidado com o que havereis de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo colocará na vossa boca o que vós devereis falar. E nós vamos falar a palavra de Deus, vamos falar o que o Espírito Santo tem a falar, vamos falar de tal forma que os outros não conseguirão reagir, resistir, mas perceberão que Deus está ali naquele lugar, que Deus está falando daquela forma, que aquele fluir, que aquela inteligência, que aquela sabedoria não é humana, é a sabedoria de Deus que flui dentro de nós pelo Espírito Santo. E vai jorrar para a vida eterna, porque vai encaminhando, vai nos dirigindo, ele nos guia para a vida eterna, por esse caminho estreito, que somente o Espírito Santo tem poder para nos conduzir em toda a verdade, na prática da justiça, sendo salvos da condenação de um mundo mau, de um mundo ímpio. A impiedade, toda a maldade vai sendo condenada, vai sendo destruída, e você vai passando intacto, você vai sendo guardado pela santificação do Espírito Santo sobre a sua vida, te guiando em toda a verdade, em toda a justiça, agradando a Deus. Far-se-á em você uma fonte a jorrar para a vida eterna, para encaminhar para a vida eterna, para te dar uma nova vida aqui, nascer da água, nascer do Espírito de Deus, viver realmente na unção, na revelação, na sabedoria do Espírito Santo aqui, e indo com o Espírito Santo, caminhando de acordo com a palavra de Jesus. Ele nos faz lembrar de tudo que ele falou. A salvação é o arrependimento, a conversão e andar com Jesus. E ser batizado com o Espírito Santo é a única forma de você vencer toda mentira do diabo, todo engano, todo pecado que tão de perto nos assedia. Mas o Espírito Santo em nós nos dá a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo habitando em nós, pelo Espírito Santo, vai nos guiando para a vida eterna. Neste caminho, neste novo caminho que nós estamos, é o caminho do Espírito. É o caminho da revelação de Deus. Esta é a promessa ali que Jesus está dizendo àquela mulher, está respondendo àquela mulher. Então, no versículo de número 15, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Bom, ela está livre, ela não tem compromisso religioso, ela não tem cargo religioso, ela não faz parte de uma religião.
que envolve todo mundo, de tal forma que todos fiquem presos a compromissos, a sustentar os outros, a se manter com a fama, naquela posição. Ela está livre. Ela vai buscar a água, ela vai cuidar da sua família. Quando ela presta o culto, é um culto voluntário, é um culto de adoração, é uma celebração a Deus, é a sua oração, é o seu serviço a Deus. Não há intermediários financeiros para vender bênçãos para você chegar aos céus, práticas de vendas de indulgências modernas, transformadas de outras formas, mas com o mesmo sentido da venda da espiritualidade, venda da religiosidade. Isso não pode acontecer, jamais deveria ser permitido acontecer isso. E Jesus ali pode, então, ter esse relacionamento com a mulher, falar com ela de algo que se dá. O poder de Deus não se compra. Chegou uma vez alguém para os apóstolos, para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Paulo, dizendo: eu pago o grande valor para que eu também receba esse dom que vocês têm, de a quem eu impor as mãos, receba o Espírito Santo. E o apóstolo disse para ele: que o seu dinheiro seja contigo para a sua perdição. Se você acha que o dom de Deus será vendido por dinheiro, de maneira nenhuma. Você precisa se arrepender. Você está no fel de amargura, no pecado, na mentira, no engano do diabo. E muitos hoje estão vendendo os dons, querendo fazer comércio de Deus, um Deus que está à venda, um Deus que financia a riqueza de um, tirando do outro, que faz um comércio de dons. Então Pedro impediu que aquilo iniciasse ali, mas o próprio apóstolo Paulo disse que quando ele partisse, lobos devoradores iriam se infiltrar no meio do rebanho, eu ver ali realmente como uma possibilidade de lucro, iriam fazer comércio com eles. E é este comércio que impede essa liberdade do Espírito Santo, a qual essa mulher pode dizer: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E glória a Deus que ali ela não estaria deixando de comprar a água de nenhum religioso que vendesse a água para ela. Ninguém estava ali para impedir Jesus de ter aquela conversa e alcançar essas respostas, esse texto que nós encontramos aqui nas Escrituras, para a nossa edificação. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo, você receba a paz e a justiça do reino de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.